Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre. Nós tivemos uma série de estudos nessa lição, Aviva a Tua Obra. Começamos com a lição o avivamento espiritual, passamos pelo avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o avivamento no ministério de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, o avivamento de Estevão, um mártir avivado, o avivamento espiritual, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito, e hoje, aviva, ó Senhor, a tua obra. Este é um tema que foi extraído do livro do profeta Abacuque. O livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos, pode ser lido em 30 minutos. E pode ser estudado em 2 horas. É um livro fantástico e Abacuque faz uma oração que marcou a história e o tempo. Se tornou referência para nós e essa frase está lá: aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra Abacuque no hebraico, Havakuk, quer dizer abraço. Então, Abacuque estava vivendo dias terríveis e ele observava de cima da muralha o que estava acontecendo, a injustiça, a violência, a religião, o descontrole e a idolatria, a falta de amor. E Abacuque foi sofrendo com aquilo e orou: ó Senhor, porque o Senhor me permite ver essas coisas? E se o Senhor não está fazendo nada? Ele queria ver uma ação imediata de Deus, já que havia tanta justiça campeando ao seu redor, tantas coisas desagradáveis prosperando, e Deus permitia ele ver, e com aquele senso de justiça ele rejeitava. Mas por que Deus deixava o profeta sofrer dessa maneira? E Deus responde. Quando Deus responde, o profeta ora. Haverá 2 clamores da parte do profeta Abacuque e uma oração nesses 3 capítulos. Então, vamos lá. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa é a 13ª lição, fechando esse trimestre do tema do Aviva a tua obra, que é o tema da lição, a última lição. Veja só. Aviva a tua obra, é o grande tema. Nesta lição, nós vamos aprender 3 coisas. Primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, que se deu lá por volta do 7º século a.C. Segundo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. Terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Nós, enquanto estudávamos essa lição, ouvimos falar de um avivamento em Asbury, mas foi uma coisa tão rápida, né? Então não deu nem sequer um mês o processo todo. Os grandes avivamentos, eles marcaram a história, né? Sempre deixaram uma marca entre o antes e o depois, e isso gerou uma transformação, um impacto praticamente global cada avivamento, porque de onde partiu mexeu com o mundo. É bem interessante isso. Mas o que seria um avivamento real, verdadeiro, impactante, duradouro, transformador? Então vamos ver nessa lição. O texto áureo nos diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia.
profeta Abacuque, ele já fez aqui 2 questionamentos a Deus. Deus respondeu os 2 e agora ele está orando para que Deus faça aquilo que fez no passado com o seu povo. Que Deus traga novamente os seus atos poderosos, salvadores sobre o seu povo. Agora, no dia que Deus trouxer a ira, ele se lembre da misericórdia. O profeta entende que Deus vai restaurar o seu povo, mas para restaurar, Deus precisa primeiro punir. A punição de Deus será feita por meio dos caldeus, os babilônios. Deus vai trazer a nação babilônica para atacar o seu povo Judá, levá-los para o cativeiro. Essa é uma forma de disciplinar, modelar o caráter do povo, transformar, arrancar das suas entranhas a idolatria, arrancar a injustiça, para que eles desejem, amem e valorizem Sião e obedeçam ao seu Deus. Para que de fato eles queiram andar com Deus, eles precisam passar por esse processo, porque eles estão em Sião, estão em Jerusalém, estão com o templo, estão na terra que mana leite e mel, estão no lugar da prosperidade, mas deram as costas para Deus. Permanecem religiosos, mas a sua religião é mística, é idolátrica. A injustiça faz parte do seu dia a dia, a imoralidade toma conta, e por todos os lados o povo de Deus não está cumprindo com a sua lei, com seus princípios, com seus mandamentos. Então o profeta indignado faz essa oração e Deus responde que trará a punição. E quando ele vê que Deus de fato vai fazer, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu e temeu, porque o que Deus vai fazer é pesado. É uma coisa que se alguém contar, ninguém vai acreditar. Que Deus vai trazer uma amargura profunda sobre o seu povo. Ele vai usar os babilônios, os caldeus para isso. Então ele clama: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quer dizer, ó Deus, renova o teu trabalho, faz novamente aquilo que fizesse. Aí o texto diz assim, na versão atualizada: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A nossa verdade prática nos diz: é vontade de Deus, faltou um acento aí, é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. É notório que diante das crises, principalmente que estamos vivendo no Brasil, o misticismo tomando conta das igrejas, a idolatria tomando conta do povo de Deus, a imoralidade entrando no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Isso não é generalizado, é certo que isso vai se revelando em partes, em lugares, mas isso representa muito da crise que está vivendo a igreja brasileira. O falso evangelho na boca de muitos pregadores, falsas mensagens, só preocupado em agradar as pessoas, fazer com que elas se sintam bem consigo mesmas, e passando visões triunfalistas. Em troca disso eles vão enganando as pessoas, seduzindo para fazer dinheiro com isso. Então tem muita coisa a ser corrigida. Por um lado, o esfriamento espiritual de igrejas que verdadeiramente viveram dimensões extraordinárias no passado. Por outro, o intelectualismo toma conta de um lado e a insensibilidade espiritual. Então estamos vivendo um momento muito crítico. Então é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. E não somente no Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Europa, o esfriamento das igrejas, o esvaziamento das igrejas, a necessidade missionária, o clamor do mundo, tudo isso exige um avivamento. Então,
Encerraremos nesse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque, muito conhecido, esse texto do capítulo 3, principalmente a parte final, que é um texto poético da sua oração, e nele o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. E o clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. A igreja visível são as congregações, as denominações. As forças do mal tentaram pará-la, mas não prevaleceram porque Jesus é o dono da igreja. O texto de Abacuque nos diz assim: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, então é um cântico, capítulo 3. Ouvi, ó Senhor, a tua obra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículos 16 a 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a grande oração do profeta. E ele sabe que o seu povo, o povo de Judá, será destruído, não para deixar de existir, mas da terra de Canaã ser levado para a Babilônia. Versículo 16 diz: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ou seja, nós seremos destruídos, inevitavelmente. Então, o clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta Abacuque. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. O capítulo 1, versículos de 1 a 4 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Veja o desespero do profeta diante do campo alarmante que ele está vivenciando. E além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, das contendas, do litígio que via diante de seus olhos. E será que há pessoas se angustiando também diante do quadro que estamos vivenciando em nossa nação, entre nós? Será que tem pessoas que vê e acha que tudo é relativo, é normal,
ou precisa uma sensibilidade espiritual para comover-se e mostrar isso, não uma revolta com as pessoas, mas diante de Deus, para que Deus responda. E essa inquietação do profeta é o começo do avivamento. A aparente indiferença de Deus. Aparente que Deus não é indiferente. Deus sabe tudo, conhece tudo, está em todo lugar. Porém, Ele age no seu tempo, da sua maneira, não segundo os homens. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, Ele não age com juízo agora. Ele está sendo longânimo, paciente. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Se no meio do povo de Deus estamos vivendo crise, agora imagina fora do círculo do povo de Deus. Aí é que o negócio está feio. E Deus vai chegar um dia que Ele vai realizar o que está escrito no Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Deus não está indiferente ao que está acontecendo no mundo, nem com a nossa vida, nem com a nossa comunidade. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidade de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Veja a resposta do Senhor. Versículo 5 em diante do capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Por que não vão acreditar? Porque será um clamor grande, viu? Um desespero. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles já chegam saqueando tudo. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ninguém lhes dá ordem, nem dirige os passos. Pensam os caldeus, mas é Deus que está trazendo e movendo. Ou seja, mesmo sem conhecer Deus, Ele está na soberania desse processo. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Eles eram ardilosos, atacavam à noite, nas escuras. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Então ele pega os povos e reúne como quem junta areia. Faz aquele pacotinho, cada fragmento de areia, cada grão de areia é como se fosse uma pessoa que eles estão juntando. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Isso causou um desespero. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. O profeta entrou em desespero. Senhor, não faça isso. Uma nação injusta, para punir uma nação justa, de imediato a sua nação se tornou justa diante dos caldeus que não conheciam Deus. E Deus disse para ele que ia fazer e era inevitável o resultado. Deus disse: escreva essa visão
que eu estou lhe dando. Deus mostra para ele. Aí o capítulo 2, versículos 1 e 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei, disse o profeta, sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Faça um outdoor aí, meu filho. Todos terão que ver o que eu vou fazer, o juízo que vou trazer. Então, o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Capítulo 3, versículo 1, parte A. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Quando Abacuque compreendeu, as coisas começaram a mudar. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. O que Deus vai dizer para Abacuque? Abacuque, eu vou fazer uma coisa e tenho pressa. Só vai escapar o justo que crê em mim. Então só era justo que de fato estivesse crendo em Deus, que apesar da injustiça campeando, apesar da violência, apesar da frouxidão da lei, havia um povo que estava crendo em Deus e mantendo-se na justiça divina. Deus disse: só vai escapar o justo que vive pela fé. Ele não vive do que vê, não vive do que tem, ele vive pela fé. E é o que Deus disse, se torna o tema da doutrina da justificação do apóstolo Paulo. Veja o capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Só vai escapar quem tem fé. É preciso temer a Deus. Ao ouvir a palavra, Abacuque temeu ao Senhor. Versículo 2 do capítulo 3 nos diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor é o princípio da sabedoria. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador, muito diferente de medo. É a prontidão para respeitar Deus pelo que Ele é, honrá-lo pelo que Ele é. O temor, logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor, é o princípio da sabedoria do crente. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu o avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. E ele revela isso no capítulo 3, quando diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
ainda que os caldeus levem tudo isso, destrua todo o território de Judá, suas plantações, leve as vacas, as ovelhas, tire tudo, todo o plantio seja arrancado, diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, Abacuque está pronto para louvar a Deus pelo que ele é. Ele não perdeu a esperança, porque a fé é o que move o coração de Abacuque. Por isso que o capítulo 3 termina com essa referência. Versículo 19: o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Aqui é a dedicação final. Assim como as corças que sobem os penhascos íngremes e difíceis e precisa correr em lugares perigosos por conta dos seus predadores, como o lobo, o leopardo, os chacais, até hoje na região sul da Palestina, e as costas, e Deus prepara para que seus pés sejam velozes sobre as montanhas correndo, e nas alturas Deus fará assim com os pés de Abacuque. Essa é a sua oração: faz comigo como a das costas, faz-me subir nas alturas para escapar dos lobos, porque eu confio no Senhor. O Senhor é minha redenção, minha segurança. Avivamento, questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Clamemos a Deus. Então vamos lá. Clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor, diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação. Impenitente, que não buscava, não se arrependia, era impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. Uma oração sábia, uma oração prudente e também um coração misericordioso com o seu povo. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre suas maldades. E Deus vai trazer os babilônios vão exceder os limites do que Deus determinou. E Deus vai decretar 6 ais para a nação babilônica, que está aqui no capítulo 2. A gente vê que Deus vai dizer para os babilônios, versículo 6, ai daquele que acumula o que não é seu. Ele vai, versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Versículo 15, ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturada a bebida do seu furor. Então, e o versículo 19, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, é o que se apega à idolatria. Então Deus vai punir os babilônios por conta da idolatria, por conta da injustiça, por conta do excesso. Mas, enquanto isso, o seu povo vai sofrer da mão dos babilônios. E Abacuque, quando entendeu tudo, então ele clama por misericórdia. Ele faz esse clamor de misericórdia. O profeta sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Isso ele sabia. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Os homens não têm misericórdia, os babilônios não vieram com misericórdia. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Veja que coisa tremenda, né? Então, clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais ou menor sentimento de vergonha e pudor. Estamos vivendo um mundo entregue a si mesmo. A falta de pudor, a decadência moral, a defesa das questões contrárias, a contracultura, o relativismo da verdade, a falta de temor a Deus, a banalização do mal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização de temas como aborto, casamentos do mesmo sexo, a promoção da ideologia de gênero e ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações, a pretexto de serem inclusivas, confirma o nosso autor da lição, aceitam a depravação moral como norma e realidade, alegando que Deus é amor, por isso não exclui ninguém. E a Bíblia nos ensina a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é por isso que Abacuque, ele levanta esse clamor. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Veja o cântico de Abacuque, que é uma oração no capítulo 3. Ele diz, aqui, versículo 3 em diante: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. Ele começa a descrever a pessoa de Deus chegando para punir os babilônios e salvar o seu povo. Mas Deus vem como um guerreiro na sua charrete, o seu arco e o seu auxiliar está lhe entregando as flechas, e ele está enchendo a sua aljava e disparando o arco sobre os inimigos. E Deus vai disparando, e ele vê que ele vem com uma charrete sobre as águas, porque Israel atravessou o mar, veio pelo lado leste de Edom, Moabe, passou pelo monte de Temã e entrou na terra de Canaã. Tudo isso era Deus indo com o seu povo. E o profeta está orando para que Deus aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Ó Senhor, faz novamente aquilo que já fizeste. Assim como Deus trouxe avivamento para a sua nação, Deus introduziu a nação em Canaã, com seus atos poderosos, Ele pode fazer novamente, como Ele livrou dos inimigos, mas o povo estava em harmonia com Deus. Aí ele diz assim, Deus vem de Temã, e do monte Parã veio o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Versículo 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. É como se Deus estivesse segurando raios nas mãos, que são, são as suas flechas. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Quer dizer, Deus vai trazer juízo também com pandemias sobre o povo. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, quer dizer, os terremotos que Deus faz abalar a terra, mostrando a sua presença e o seu poder. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Quer dizer, todos os sinais catastróficos que vemos aí é a revelação do poder de Deus, da ira de Deus. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos de vitória. Quer dizer, Deus está vindo na sua carruagem, e Ele está irado, Ele vai atravessar os ribeiros, mas não é contra o ribeiro que Ele está irado, que Ele vai ter que atravessar. É contra os homens, é contra os ímpios. Tiras a descoberto o teu arco,
e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Quer dizer, ele está trazendo o seu arco, a aljava dele está cheia de flechas, está farta, está lotada, né? Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem altos as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, no fulgor do relâmpago da tua lança. Quer dizer, toda a natureza se esconde e mostra reverência à ação de Deus. Aqui é um cântico, aqui é uma expressão poética. Ele está personificando a pessoa de Deus como um grande guerreiro em cima de uma carruagem que vai atravessar os rios. E ele está cheio de flechas, tem uma lança que é um raio na sua mão. E diz assim, versículo 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Ele vem marchando e ele pisa as nações com os pés. Ele está indignado por conta da injustiça. Tu saís para salvamento do teu povo, mas também vem, por trás da ira tem a misericórdia, vem salvar o seu povo. Para salvar o teu ungido, que é o rei. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Quer dizer, ele pega os perversos nas suas casas, arranca, tira o telhado, fica exposto, arranca os fundamentos dela. Você não vai ficar mais morando aqui, perverso. Você vai para a sepultura. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças. E ele lança a sua lança e flecha seus inimigos na cabeça. Sabe? Pá! É um Deus poderoso que não erra. Com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. E Deus vem trazendo agora essa punição para os inimigos que querem destruir o povo de Deus. E Abacuque se identifica com eles. Aqueles que querem me destruir, Deus estão punindo os seus inimigos. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu o meu íntimo e se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Quer dizer, diante de Deus ninguém suporta a sua grandeza, a sua majestade, a não ser o reconhecimento da sua pequenez e limitação. E ele se sentiu apodrecido, o profeta, pois em silêncio deve esperar no dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não hajam gados, os babilônios levem tudo, todavia eu me alegro do Senhor. Aquele que estava angustiado no início do livro, ele agora diz assim, exulto no Deus da minha salvação. Ele sabe que a sua salvação está em Deus. A salvação de Abacuque está em Deus. O Senhor é a minha fortaleza, é Ele que faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ou seja, nas alturas, nos montes íngremes. A nossa conclusão é essa desta lição. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta Abacuque. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé, se afastando da fé e apostatando também. E em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Esse tipo de apostasia. Clamemos solenemente, aviva, Senhor, a tua obra. E aqui nós finalizamos mais uma lição, mais um trimestre, e nós queremos registrar nossa gratidão a você que vem nos acompanhando cada semana, cada aula,
e que você não deixe de compartilhar com outras pessoas, querendo deixar algum comentário aqui no canal da igreja acerca das lições, deixar alguma observação. Estamos dispostos e abertos a lhe ouvir e trazer novas contribuições. Esperamos que você tire proveito dessa lição, que você amplie esse conteúdo, que tome posse como pequenas sementes para você plantar, regar e colher grandes frutos. Até a próxima lição, próximo trimestre, se Deus quiser. Na próxima semana estaremos com a nova lição. Que Deus abençoe. Até lá e um grande abraço.